Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista, e nessa temporada os nossos convidados têm me ajudado a refletir sobre algumas situações e momentos da vida em que a solidão se apresenta de uma maneira especial. Como lidamos com ela, o que ela representa para cada um de nós, o que criamos a partir dela. E hoje eu vou conversar com a psicanalista Marina Simões sobre uma fase de intensos encantos e desafios, né? A adolescência. E para abrir essa conversa, eu encontrei uma poesia do Mário Quintana. Eu gosto muito de trazer poesia, porque eu gosto muito de poesia e gosto também dessa palavra, que vem do grego poiesis, que indica algo como uma feitura, um fazer, um criar, né? Diferente da praxis, que é aquela atividade em si mesma, que tem uma finalidade, resolver um problema. A poiesis não, é uma ação que gera algo para além de si. Né? E quantas vezes os poetas encontram e criam palavras que cabem tão dentro da gente, né? Então, hoje, Mário Quintana, o adolescente. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca luz. Cúmplicemente, as folhas contam-te um segredo velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Então, assim, a gente abre esse episódio. Sejam muito bem-vindos. Se você já foi um adolescente, conta pra gente como foi a sua experiência. Se você lida com adolescentes também, como educador ou como pais responsáveis por adolescentes, vem com a gente para essa conversa tão necessária, né, Marina? Obrigada por ter vindo do Oi. mundo aí, veio do interior, veio da grande capital, Pois é, por aí, né? Por né? aí vai Sempre por contar aí. pra gente direitinho. Eu só quero falar antes que você é filha da sua mãe maravilhosa. Posso? Posso Claro, contar? A claro. Marina é Uma filha da honra. Regina Beatriz, queridíssima, que esteve aqui comigo. E eu falo assim que a Regina trouxe para cá um pouquinho para o podcast o que a gente tem de melhor em Minas, né? Que é essa cultura de uma cidade histórica, que ela é de São João del Rei, e tão gostoso ouvir ela falando, né, da biblioteca, falando de estar ali naquele lugar maravilhoso, e também essa coisa gostosa, né, de uma conversa animada e sem pressa. Assim. Uhum. E nós conversamos sobre final de análise, mas assim, sobre história da psicanálise, sobre todo o processo de análise, o que se encontra, quais as possibilidades, né, no final desse processo, e foi muito especial. Então, beijo para a maravilhosa Regina. Pode mandar beijo para sua mãe? Claro. Me Um beijo, conta. né, pra minha mãe querida. Demais, muito linda. Bom, prazer estar aqui, Obrigada. Rebeca. Que bacana esse trabalho de vocês aí, né? É, Acho muito interessante o nome do podcast, né? Porque a vida tá realmente tá louca, muito louca. muito louca. E como é que a gente faz para manter a mente sã, É, né? É um é, desafio e é. tanto. E eu ainda faço uma brincadeira que acho que é Ah, preciso, por outro lado, um pouco de loucura também para a gente dar não, conta dessa vida, totalmente, né? Então a gente fica aí totalmente. descobrindo as medidas, inventando aí, né? Sim, tem que ter uma certa alienação da realidade Não para dar conta, tem, não né? Senão a tem. gente fica preso aí. Pois é. Ah, Então, obrigada. bom, que prazer estar aqui, para mim é uma honra. Obrigada. E fiquei muito feliz com o convite, né? Vou me apresentar um pouquinho para explicar meu percurso, né? Isso, por favor. Para as pessoas entenderem o que eu estou fazendo Que- aqui, né? Falando sobre adolescência. Bom, eu me formei em psicologia na PUC Minas, aqui em BH, cidade que eu tenho maior carinho, adoro vir aqui. E eu fiz a minha pós-graduação também na PUC, fiz em psicanálise com crianças e adolescentes. Sim. Foi muito bacana. Realmente, eu sempre gostei de trabalhar com crianças, é Eu ia muito te interessante. perguntar isso, se desde o início, então, você já era um Então, pouco... com crianças, olha que Tá. interessante. Eu tinha uma certa resistência até com adolescência, porque eu falava, é muito turbulenta, é muita rebeldia, é muita incerteza. Sim. E eu comecei a atender na clínica da PUC e fazer meus estágios, né, ainda na faculdade,
com criança. Então, sempre fui apaixonada com a clínica da criança. E eu tive pouca disciplina sobre adolescência e gostei do que eu tive. Mas na graduação, no final da graduação, eu me deparei com um caso de uma adolescente. Tá. E com uma demanda, e era estágio, né? Tinha que Sim. atender. Eu tava um pouquinho resistente, falei, ah, será que eu vou saber? Eu atendi adultos também, mas vamos lá. E foi um caso muito bacana, assim, desses que a gente fica feliz. Sim. E fiquei depois no estágio, a gente tem que encaminhar, né? Quando muda para quando né, tô terminando a graduação, muda o estágio, o programa de estágio, então tem que Sim. fazer esse encaminhamento, né, na faculdade, na clínica da faculdade. E aí eu encaminhei o caso, assim, com um aperto no coração, mas feliz do percurso que tinha sido. E no último período, eu fiz um estágio em orientação profissional. Então, eu atendi muitos Muito, adolescentes. E eu gostei muito, que inclusive eu trabalho ainda com orientação profissional. E eu me encantei. Então, eu fiz depois, passou um tempo, eu atendia crianças, adolescentes, e depois eu fiz essa pós. Sim. E foi muito interessante a pós. E eu mudei de Belo Horizonte para o interior, né? São João del Rei, essa cidade histórica, linda e gostosa. Você nasceu em São João? Eu nasci em São João, sim. E em São João, eu cheguei levando muito do meu conhecimento, tanto clínico, quanto para poder ensinar, porque lá tem a Universidade Federal e o curso de psicologia é muito conceituado, é muito bacana. Então, muita gente saía da psicologia com interesse na psicanálise e querendo trabalhar com crianças e adolescentes. Então, eu dei cursos, eu pude levar meu conhecimento, minha bagagem daqui, né, para lá. E foi numa época que a gente não tinha tido esse boom online da pandemia. Então, era tudo presencial, né? Não só os atendimentos, mas os cursos. E ficava inviável para as pessoas de lá ficarem saindo o tempo todo para vir fazer cursos em Belo Horizonte, em outros lugares, né? Assim, digo assim, a todo tempo. Então, eu levei, foi muito legal. E isso me despertou também, assim, para eu ver o tanto que eu gosto de falar, de pesquisar e de dar aula, que depois eu dei aula, né, no curso de psicologia. Mas, então começou meu interesse, comecei a despertar para isso. E a clínica em São João foi muito rica com o adolescente. Eu atendi crianças, adultos e adolescentes, mas os adolescentes, eu acho que eles viam em mim, porque eu cheguei, eu tava não tão recém-formada, mas era um pouco, né? Eu tenho essa cara de mais nova do que sou, né? Que você mesmo me perguntou aí. E de tamanho também, hoje é uma né? jovem adulta, né? Tamanho. Eu fui trabalhar em escola lá. Sim. Então, eu acredito que eles, pelos que eles relatavam, tanto na escola, nas escutas pontuais que eu fazia, quanto no consultório, que eles sentiam que podiam confiar em mim. Que era como se eu tivesse, não era nem deles, adolescentes, né? Que eu tinha um saber a mais. Sim. Mas eu não tava naquela posição do adulto que critica, que quer colocar a julga, regra. Então, eu falo que foi o primeiro pontinho da transferência, que é fundamental. bacana. Então, eles chegaram isso. Então, às vezes, via e falava assim, nossa, tem tatuagem, né? E numa cidade do interior, que não é muito comum adultos tatuados. Sim. Então, acho que eles sentiram assim, essa primeiro pontinho, né? Que a gente fala que é uma primeira transferência, só para chegar até, né? Então, ótimo. eles chegavam muito dessa maneira. E aí eu fui ficando encantada. Porque eu vi como eles precisam ser escutados. Existe uma carência de ser escutado, sabe? Como precisa ser construído o saber deles, como eles precisam ter voz, como eles têm tanto o que dizer. É uma busca por isso, né? É uma busca. E aí, assim, eu fiz depois o mestrado, né? Terminar de me apresentar, gente, porque eu vou falando como boa mineira. Não é? Eu fiz o meu mestrado em São João del Rei, na UFSJ, e o meu mestrado foi na área da educação. A minha questão, né, o meu problema de pesquisa surgiu a partir também da minha clínica, mas do meu trabalho em escola. Como eu trabalhava lá, era como psicóloga escolar, né? Que era o cargo. Então, foi me surgindo, assim, várias inquietações.
com relação a também, assim, ao mal-estar ali dos professores, Sim. dos coordenadores. Mas o que me pegava, assim, mesmo, era escutar os adolescentes. Sim. E aí eu falei sobre, no meu mestrado, foi sobre o psicanalista frente à demanda de disciplina e desempenho, né, Sim. nas escolas ali, frente essa demanda dos adultos. É, porque acho que tem virado, a educação tem virado, assim, com muita dor que eu falo isso, mas tem Sim. virado uma empresa, né? É, Assim, de sim. alta produção, e tem que É. ter disciplina para poder ter um desenvolvimento bom, e ter um bom desempenho e É. entrar no vestibular. Isso está virando uma pressão tão grande que eu acho muito problemático. Eu acho que está se Demais. perdendo, algumas coisas estão se perdendo, sabe? Da humanidade, Nossa, assim, demais, Mariana, do, concordo muito. não é da educação mesmo, quanto a transmitir outros valores, Ai, gente, né? que bom, mas peraí, que a gente Claro, vai é muita chegar coisa, nisso, né? mas a gente tem que chegar nisso, é porque eu quero muito assim, só pra gente começar do adolescente, Com mas essa certeza. questão escolar é importante demais. E eu Sim, a falo gente vai muito sobre chegar. isso, eu tenho 2 adolescentes em colégio particular aqui em Aham. BH, então não é uma especificidade do colégio deles, eu sei que é de Não todos, é. mas tem um dispositivo disciplinar aí, ou sei lá, eu falo que é Sim. eu falo que é um aplicativo de vigilância que tem, que é, né, todos os colégios particulares hoje têm, eu sei só de particulares. Sim. Mas eu recebo aqui tudo, desde o horário que entrou e saiu do colégio, se usou celular, nota que tirou, se conversou demais. Meus meninos têm 12 e 15 anos. Então, assim, ai, gente, eu abomino esse aplicativo, eu nem uso, eu não uso porque eu acho que o colégio chama a gente quando tem algo grave acontecendo, não tem que ficar denunciando filho para pai. Eu lembro quando eles estavam na educação infantil que tinha agendinha para falar se comeu a fruta inteira, se tomou danoninho, agora não precisa mais, né? Então Não eu acho que tem um precisa. excesso de vigilância, eles devem ter umas 5 plataformas, é de inglês, de matemática, de ciências, de tal. Isso tem demais, tecnologia, achei. Aí depois reclama que os meninos não saem do celular, não saem da tela. Exatamente. E Tá isso aí que tudo você está ali. falando. E as relações interpessoais? E a forma e a dificuldade mesmo da escola de lidar com os desafios mesmo dessa fase. Sim, Com as exatamente. relações. Mas aqui, deixa, vamos Com falar, porque senão eu certeza. também vou igual você e a gente. Vamos embora. Que é essa tal adolescência? Que negócio é esse? Quando é que começa esse trem? O que faz Ótimo. com isso? O Né? que Que é faz? uma. Vamos começar de como começa, né? Vamos Como que começar do faz é outra começo. coisa. Que é o que Freud fala desse túnel, né? Que é cavado dos dois Sim. lados. Ali você chama de ponte transitória, né? Transitória, é o que os Dentro psicanalistas de têm câncer. usado. Tá, vamos então contextualizar um pouco, que eu acho que é Vamos. interessante, assim. Eu sempre gostei muito de trazer, quando vou falar de algum tema, de trazer um pouquinho da história, né? Que eu acho que ele é importante para a gente poder entender em que pé que a gente está hoje. Sim, ótimo. Porque tudo nosso é construção, nós somos É. feitos de história, né? De tudo que está à nossa volta. Então, é muito curioso, assim, porque a adolescência, ela demorou muito para ter um lugar. Os adolescentes demoraram muito para ter um lugar Sim. social, né? Era, então, as crianças e os adultos. Uhum. E o adolescente ficava num ponto como se fosse também crianças, né? Nesse emaranhado aí, junto, mesmo tendo várias diferenças. Então, isso foi que até o final do século, até o século XVII, mais ou menos, era tido como adolescência, era a mesma coisa que infância, né? E aí isso foi passando no final da Idade Moderna, isso, mais ou menos século XVIII. Começou-se a dissociar, porque a sociedade começa a entender que chega uma determinada etapa ali, lá para os 14 anos, que os comportamentos estão diferentes da infância, né? E que também ainda não tem uma maturidade adulta. Sim. Então, essa fase começa a ser criada, a fase aí do adolescente começa a ser criada só no século XVIII. É muito recente, né, se a gente pensar. E foi tido primeiro como uma fase negativa. Turbulenta, indisciplinada, né? Que precisava de controle e cuidado. E aí, eu acho que a gente pode fazer aqui, né, assim, alusão, perguntar se isso está tão diferente, assim, do que vem acontecendo. Sim. Mas também pensar que como é que era nessa época? Aquilo que era considerado como um adoecimento, como uma loucura, como um fora da lei,
tinha que ser o quê? Né? Tratado. É. E tratado, assim, muitas vezes não é nem tratado para poder a reinserção, né? Às vezes, sim, para reinserção social ou trancafiado, né? Então, os adolescentes sofreram muito nesse sentido, porque eram tidos como doentes que precisavam ser ali controlados, disciplinados para estar dentro de uma norma, né? E poder chegar na vida adulta. E aí, achei ótima a sua questão, né? Pra gente deixar e a gente aproveitar, né? Esse apanhado histórico, assim, para pensar sobre hoje mesmo, como isso que mudou, que, nossa, não é a mesma coisa que a gente faz, né? Exatamente. Como você falou do seu trabalho de pesquisa, né? Que é o da disciplina Eu dos trago corpos. isso que Foucault falava, né? Da disciplina, do poder. E, assim, eu trago isso no mestrado, e quando eu fui estudando para o mestrado e pesquisando, eu falei, como isso ainda... parece que eu tô lendo, eu leio coisas que parece que eu estava lendo hoje, se foram escritas hoje, né? É a mesma sensação quando a gente lê Freud, né? Lê, relê e fala assim, mas ele escreveu isso essa semana, né? Foi bem isso assim. que aconteceu. Então, a educação ganha um destaque nesse momento... exatamente para poder colocá-los dentro da norma, para disciplinar, né, para enquadrá-los. E aí, só lá pro final do século XVIII, eu até coloquei, gente, eu tô com um rascunhozinho aqui, Ótimo, só para eu não me perder na minha fala. No final do século XIX, já início do século XX, que aí começou a ser um campo de maior interesse, não só visto como adoecimento, mas os adolescentes são o quê? Estão vivendo uma fase de turbulência, aí a tal da crise da adolescência, não é? Que nada mais é do que uma tentativa de encontro de sentido da vida. É uma fase de questionar quem eu sou, para onde que eu vou, né? Quem sou eu que não sou mais aquilo, enfim. Agora, para a psicanálise, pensando na história da adolescência na psicanálise, não existe né, assim, no pai da psicanálise, Freud, não existe. Freud não fez um conceito sobre adolescência. Freud não atendeu adolescentes especificamente. Né? Freud atendeu jovens adultos, saídos aí da adolescência, né? Vamos pensar aí, 20 mais. E Freud também não atendia crianças, né? A gente tem o clássico caso do Hans, mas que foi foi quase que um atendimento à distância, porque ele atendia o pai, e também era supervisor e orientava o pai, o pai analisar o Hans. Né, com o Hans, que ele teve um ou dois. Só um encontro que não deixou marca nenhuma no Hans, né? Porque ele não, assim, marca, digo assim, de lembrança, porque ele nem lembrava quem tinha sido o Dr. Freud, quando ele é adulto, né? E fala isso. Mas o Freud ficou muito interessado ao que de infantil que nós temos e quais são as marcas, né, e os traumas da infância que nós carregamos na história. Então, os textos de Freud, ele tem textos maravilhosos para a gente poder compreender a adolescência. Tem o Prefácio à Juventude Desorientada, tem Psicologia do Escolar, Romances Familiares. Então, a gente, pela obra de Freud, né, a adolescência permeia essa obra o tempo inteiro. Permeia, mas não tem nada, né, um texto específico, uma teoria específica. Então, depois disso, pós-Freud, né, os pós-freudianos é que foram se aventurando, né? Então, teve primeiro atendendo crianças, Anna Freud, Melanie Klein, Winnicott. Aí o Winnicott também atende adolescentes. Então, começa a estender isso, né? Pra gente ver como é que a história vai andando junto, assim. Ótimo. Peraí, então, adolescente não é criança, então atende adolescente também. E aí, agora, Freud falou tem uma questão, assim, que ele colocou que foi fundamental para entendermos a adolescência. Que Freud fala? Que as mudanças corporais, as nossas mudanças no corpo, afetam a nossa psique. Né? E eu acredito, assim, que quando Freud vê nas histéricas, né? Assim, vou falar um pouquinho, não voltando, que acho que minha mãe deve ter dado uma aula sobre, né? Mas quando ele começa a escutar, né? Porque Freud era médico, neurologista, então ele, no hospital, ele vendo que aquelas pessoas também, né? Não só as mulheres, mas estavam paralisadas e com questões no corpo e que não tinha nenhuma causa. Ele falou, então tem alguma coisa que causa isso, tem alguma coisa que vai pro corpo, alguma coisa que não é do corpo e não era de fora, era de dentro. Então,
isso é muito claro. O nosso corpo interfere na nossa psique, e a nossa psique no corpo, porque nós somos uma unidade, né? Nós somos sujeitos, nosso Tem corpo. o mito, né, que ele fala da pulsão que fica aí no meio disso, né? Exatamente, a Entre o pulsão psíquico e o ela, somático ali, né? ela No, circulando. circula assim, não é? E ela é temporal. Então, Freud coloca essa diferença. Ele fala, existe uma diferença, sim, no biológico. Então, aí, na adolescência, é uma saída dessa infância, né? Que existe o quê? O corpo infantil, né? Para a adolescência, começa a ter. Então, que é o biológico? Se a gente pensar por dentro, né, do nosso corpo, existe o sujeito pode ser capaz de procriar, indivíduo, né? Falar indivíduo porque a gente está pensando nessa questão humana. Tá. Já pode procriar, né? Então, as meninas começam a ter pelos, né? Na parte, vamos pensar, pelos na vagina, os seios crescem. Nos meninos, barba, o pênis muda. Existe toda uma modificação, né? Já tem ejaculação, umidificação da vagina, né? Da vulva. E a voz muda. A pele muda, né? Então, são os hormônios, espinhos. E aí, às vezes, a voz dos meninos, principalmente, vai estar na infância, na mesma frase, eles falam com a voz infantil, de repente sai grossa, de repente afina. Então, isso tudo, não tem como esse desabrochar vir e pessoas se olhar no espelho. Não tem impacto nenhum. É isso mesmo, né? Não, existe um estranhamento, existe um não reconhecimento em olhar e falar assim: peraí, tem coisa mudando aqui. Quem sou eu? Essa daí sou eu, né? Essa pessoa? O que aconteceu? Gente, lembrei da Metamorfose do Kafka, né? Exatamente. De repente, essa barata não, esse inseto, isso sou eu, né? E sou eu. Que ser é esse? E tem até um texto, você falou da Metamorfose, do Daniel Roy, que ele fala, acho que chama Metamorfose até, que é da adolescência, que ele explica toda essa transição. Bacana. E aí, isso é um não reconhecimento, né? Você fala do Kafka, é maravilhoso, porque não se reconhece. Esse bicho sou eu, né? Então, esse bicho sou eu. O que é isso? O que eu faço com isso? Então, não tem como isso não afetar. E até essa percepção mesmo da família, né? Você falou da novela familiar aí, que é como quem são os pais, porque tudo muda de lugar, né? As perspectivas. Tudo muda. E aí, os pais, então, porque na infância era, né? Ai, meu pai é herói, minha mãe sabe mamãe sabe tudo, todo beija o amor. E cura, né? O beijinho dela cura. Exatamente, o beijinho cura. Papai e mamãe, que delícia, dá a mão e tal. Então, assim, vai buscar na escola, vem correndo, né? Nossa, as crianças vêm correndo e quer mostrar o que quer fez. Mostrar a mãe também, quer mostrar o pai. Puxa, quer colocar dentro da escola o pai e a mãe. E quer mostrar o que fez. E faz desenho para pai e mãe. Aquela coisa, aquele encantamento. Para criança, o mundo é muito restrito. Né? É restrito ao pai, à mãe, todo saber, toda segurança. Não é? Sim. E... aí lá, os amiguinhos, a escola, a professora. Mas é aquilo. A hora que abre para a escola ainda é assim, né? Como eu falei, a questão da agenda, né? A gente deixa a criança na sala de aula, busca na maioria das escolas, né? Hoje eu já não sei mais como que é, né? Acho que depois da pandemia até acabou mudando isso, não sei. Mas a gente levava, você conhece a professora, você conhece as outras famílias. Então ainda é restrito mesmo, né? Ainda ainda é restrito. Protegido. É protegido. Claro que a gente está falando aqui de um recorte da sociedade. Eu acho até, posso pedir licença para falar só isso, Marina, que eu acho que é importante tudo que a gente vai falar aqui. Primeiro que a gente está falando de cada um, né? Quando a gente fala de adolescente, pela psicanálise é sempre assim, né? É sempre um a um, né? Ainda que tenha a teoria, esse embasamento enorme, né? Muito fundamentado, como você mesmo fala, todo o seu percurso aí, né? Na academia. Mas é importante falar isso e além disso ainda que a gente acaba que eu acho que aqui a gente vai abarcar um recorte mesmo da sociedade quando a gente vai falar de... Porque senão seria o adolescente da periferia, né? O adolescente da escola particular, o adolescente da escola pública. Infelizmente, isso faz muita diferença, né? Mas aqui eu tô falando, então, dessa escola, né? Mas tem escolas públicas assim também, né? A gente tem as UMEIs e tudo, que tem todo esse cuidado também, né? Mas eu acho importante marcar isso. Mas, enfim, é isso. Quando chega na escola, acho muito importante você falar isso, Rebeca, porque, inclusive...
Tem sim, acho que tem muita diferença, sabe? E eu acho que esse Sim. recorte, infelizmente, né? Que eu digo que é É, infelizmente mesmo, que eu é. tô trazendo aqui, é muito a ver com uma clínica e com a escola particular, com Sim. muito do que vem, né? É. Assim, daí, mas sem dúvida tem É. diferença. E Tem tem a questões diferença que são cada um. comuns, né, ao sujeito, a São, essa fase mesmo que todos nós são. atravessamos e Ah, muitos estão sim, atravessando agora, mas muda muito, assim, tem de quando, particularidades. muitos começam a trabalhar antes de chegar até nessa Quase que fase viram da, adultos, né? quase Sem dúvida, né, salta essa sem dúvida. etapa em muitos Sem aspectos, né? dúvida. Tô falando, acho que assim, desses que vão quase que seguindo, né? Isso, Linearmente, bem entre aspas, entre mas aspas, mas é vai isso. seguindo um pouco, né? É, é Esse quase jogo um social caminho aí. ideal, É. Aí é isso. Então, essa turma, então, quando chega nessa escola, ainda é uma abertura, ainda bem sob controle dos pais também, ou com a Sim. participação dos Ah, pais sim. ali. E são Os turmas pais são menores. acolhidos, né, pela Sim, escola sim. também, né? Os Depois chega pais aquela são. fase, a gente fala, não, você só deixa na Na porta. Não, esquina, né? não depois a escola primeiro fala só na porta, né? Vem o Ah, tá. filho e Eles mesmos fala, na né? esquina, não E é? olhe lá. Então tem isso, que é a fase Muito bom. de. Então a criança fica. Nossa, na hora que vê pai, mãe, né? É. E aqui, gente, é importante também de falar uma coisa. Quando falar de pai e mãe, Ah, ótimo. estamos falando sobre função, né? Assim, Uhum, aqueles que exercem a função de cuidar, a perfeito. função de maternar, a É, função da parentalidade, né? Que é a função de cuidar, a função desses cuidados primordiais, de alimentação, de sim. colocar roupinha na mochila, arrumar o material, É, né, dar o banho e fazer a tarefa isso. junto, e conversar, e levar, e buscar, Sim. fazer dormir e em transmitir, né? Transmitir o amor, transmitir É, a lei aí entre o pai também, nessa função paterna. ótimo. Mas nós não estou falando de jeito nenhum da família tradicional Não, brasileira, pai, mãe e filhos, né? mineira, então. Mineira, principalmente, do interior, então. É, Não, né? Pode ser aham, duas mães, dois pais, uma mãe, um pai, pode ser uma às vezes, avó, pode ser uma. às vezes é o avô, a Não, avó pode e o ser. tio. É É enorme, quem né? Assim, é cuida, quem são os cuida. primeiros É cuidados quem ali. ajuda a educar, cuidar, né? Quem Uhum, tem, é responsável, né? Também sim, por aquele sujeito. ótimo. É, então, acho que tem vários autores que falam, então, vários psicanalistas que vão falar dessa transição, né? Dessa Sim, turbulência. E o Násio, que é um autor que eu gosto muito, muito, sim. muito, ele fala que existe um momento uma tempestade psíquica. E se a gente pensar, gente, o que que é uma tempestade, né? Assim, o que a gente tá Uhum. precisando ter aqui em Belo Horizonte, É né? isso, estão me pedindo. Mas, inclusive, acho que pensando nisso, se a gente for pensar nos últimos anos, as tempestades, como é que elas vêm, né? Elas têm vindo muito destruidoras. São Violentas. necessárias, porque a É, gente tá precisando de água, mas elas vêm destruindo, assim. sim, Então, eu penso muito na adolescência como se tivesse vivido um certo tsunami. sim. No sentido de que os sobreviventes estão ali, né? O sujeito sobrevive, mas ele leva um susto, É, tem uma desordenação, né? Que é, é muito que as pessoas relatam que já sobreviveram, né? Que você não sabe onde que tá, e é. roda e coisa passando pra cá, e encosta, não sabe o que que é. E aí depois ele começa a ver. Então, ele assim, peraí, o que que restou da minha infância, né? É um pouco isso. Ai, que E ótimo. começa a ver que as coisas não têm muito conserto, no sentido de que não vai ser a mesma coisa. Aquela Sim, casa, mesmo se construir de novo, ela não vai estar naquele lugar. Aquela ótimo. cadeira que quebrou, tá com o pé quebrado, ela vai estar com o pé quebrado mesmo. E para atravessar essa ponte, ele tem que pegar, colocar na bagagem o que dá para levar. Como se tivesse uma mochila, uma Sim, bolsa. Fala assim, o que que eu vou levar daqui? Né? Então, o que da infância, de valor, de identificação, de traços, o que realmente importa é que ele vai é. levar. E aí isso é extremamente particular, né? Muito Então, ele particular vai e fazer não é essa uma escolha travessia. consciente, né? Não é. Eu fiquei Não é pensando uma nisso, eu escolha adorei essa analogia que inconsciente. você fez, achei linda, É. emocionante. E eu fiquei pensando num tsunami, numa tragédia, assim, né? Quanto da história que não é apagada também, né? As fotos que Sim, se perdem, os sim. objetos que Até as se lembranças, perdem, né, as Rebeca? A nossa lembranças primeira que se infância, a apagam. gente não tem É, lembranças, pois pouquíssimas. é, Tem gente que fala que não tem lembrança nítida com 8 anos de idade. Então, é, assim,
é muito. E é uma fase que você fala assim: ah, eu vivi tal coisa. Eu falo assim: agora eu não sei se eu vivi, se eu vi foto, se eu vi um alguém filme da contou, se infância, foi se um alguém filme, contou. ótimo. É. Então, a lembrança fica essa memória que a gente não sabe muito, não é tão confiável. É um pouco de fantasia também. É um misto de coisas. A nossa infância é muito assim. Sim. Então, eu falo que na hora que vai atravessar a ponte, não é uma ponte concreta, uma ponte segura. É uma ponte, aquelas pontes, assim, de trilha. Pinguela, né? Aquelas Vai atravessando. Então, tem que escolher bem o que vai levar, o que vai carregar. Às vezes, algumas coisas se perdem, né? Sim. Caem aí. Para poder chegar lá e pensar que vai fazer com isso. E e dá muito medo, né? Tanto é que a gente vê e fala-se muito da adolescência tardia, que é essa adolescência prolongada, que os adultos estão cada vez mais demorando para sair de casa, para serem independentes financeiramente, emocionalmente, né? Dos pais. E me parece que vai um pouco nesse, né? Tem todas as questões sociais também, lógico, mas vai um pouco nesse viés de fazer esse atravessamento do medo. Porque é muito mais seguro o lado de lá. Tem pai, tem mãe, tá tudo bonitinho, arrumadinho, né? Na cabeça da criança. Só que depois que desperta, depois que dá um clique, depois que começa a ver que papai não é isso tudo, mamãe também não. Eles têm defeitos, eles também são, né? Aí, mulher, homem, homens, mulheres. Para além de ser pai e mãe que erram, que não sabem responder tudo. E aí é a época que os pais ficam muito frustrados. Fica. Né? Porque, tem meu bebê, luto aí, né? não gosta mais que eu beije, que eu abrace, não gosta que eu leve, não me deixa muitas dar vezes opinião até na roupa. impede um pouco, né, essa passagem. Se der, seguram tanto, né? Dependendo da estrutura, né, ali de cada um, que é mais coladinho, acaba caindo, né? Os da mãe Jacaroa, do Lacan também, né? Se deixar, engole. Engole o bichinho. Então, eles vão encontrando as saídas aí, né? Cada um da sua maneira. Eu adorei que você falou no início também, que é isso de encontrar a voz, né? Sim. Qual que é a minha voz? Exatamente. A minha lei. Exatamente. Quais são os valores que eu Meus tenho, valores, né? Então, isso é muito interessante. Eu queria marcar só antes um pouquinho, assim, a gente fazendo algumas analogias, lembrei do Rubicão, né? Que acho que colocam o Rubicão na pré-adolescência ali, né? Mas é engraçado, eu até acho, não sei se eu não compreendi bem, mas eu acho que é mais um pouco depois, bem dessa travessia mesmo, da infância para a vida adulta, né? Isso, e a gente pensar ali no Júlio César, né? Lá pensando, atravessa ou não atravessa, porque ele não podia atravessar com a tropa, né? Para Roma, não podia entrar em Roma com a tropa. Mas então tem aquele tempo de reflexão ali, né? Aquele tempo para compreender, vou, não vou, que é o que você fala, tô com medo, será que eu vou fazer isso? Eu sei que eu vou ensejar uma guerra civil lá do outro lado, mas atravessou, né? Depois que vem o ato, né? Ele atravessa. Tem que atravessar em algum momento. Caminho sem volta. Tem que atravessar, e não tem volta. Não tem volta. É que eu lembrei quando você tá falando do tsunami, eu fico até arrepiada, vocês estão lindos. Mas quando tem isso que não recupera mais, né? Não, atravessou o Rubicão, não volta. Isso, não volta. E aí, claro que carrega. Então, assim, chega às vezes na fase adulta, a gente carrega muito do infantil. E eu digo que da adolescência também. Traços adolescentes, não é? Que bom, né? Que bom, é nossa história, parte da nossa construção. A gente não apaga o que a gente foi para virar outra coisa, né? A coisa vai se modificando, mas carrega, tem muita marca. Então, às vezes, recebo adultos que têm muito adolescente, assim, né? Mas aí é diferente o jeito de lidar, né? Tem que chamar para adultez. Eu falei que é bom, mas aí depende do que a gente está falando, lógico, né? É bom trazer traços, né? Trazer a história, porque a gente tem uma história e a gente não vai para lugar nenhum sem ela. Essa fica na bagagem, essa não pesa, é um outro tipo de peso. Isso aí. Né? Ai, muito bom. Então, e aí chegamos na adolescência. E aí já então vai ter esses conflitos com o corpo, conflitos. Esse desencontro, né? Encontro, desencontro, conflitos. É outro corpo, são outros pais. Exatamente. Né? Outro tudo. Que também estão atravessando ali, porque tem que aprender. Os pais têm que fazer a travessia deles também. Por isso que eu digo que não adianta querer trabalhar com adolescente, nem com criança, mas não adianta sem trabalhar com os pais, com a família, com quem está em volta, né? Com quem cuida, com quem passa o dia a dia, quem faz parte da rotina e com os educadores. Para mim, essa não é nada simples, é uma rede. É uma rede que tem que existir ali, uma certa parceria, né? Sim.
Mas você falou dos encontros. É uma época de, sim, muitos desencontros e muitos encontros com o próprio corpo, né? Com essa nova imagem, Sim. com o outro. Então, tem uma coisa que muda muito, a sexualidade, né? Freud, assim, foi extremamente julgado quando ele falou da sexualidade infantil, né? Mas o que ele falou é que que existe uma sexualidade que a gente tem prazeres, a fazer oral, colocar tudo na boca, a criança coloca na boca, né? Não estava sexualizando no sentido que as pessoas pensam que está Erótico, falando né? de uma questão do sexo, ato como é o sexual. ato sexual do adulto, não é isso, né? Mas Mas esse é aquele processo de cuidado todo gostosinho. que você falou também, né? Quem pega, quem dá Totalmente. banho, quem troca de Isso roupa. tem essa questão, né, da sexualidade. Então, o Sim. carinho, colo, Isso. amamentação, trocar fralda, o limpar, pegar no pezinho, né, da criança. Sim. Isso faz parte, né, dessa sexualidade. Então, na adolescência, até então, lidava com o quê? Com o próprio corpo. Né? E com a curiosidade do corpo do outro, né? Principalmente quem cuida ali. Sim. É semelhante? Não é, né? Tá diferente do meu? Como é que é? Vou ficar assim? Mas na adolescência, além de se deparar com o próprio corpo, existe um encontro com o corpo do outro. Porque aí o encontro com o corpo do outro também é interessante, né? É erótico. E aí quando começa a beijar, né? Começa a dar os amassos, aí depois iniciar a vida sexual. Então começa a interessar, o outro fica interessante, né? De uma outra forma. E isso traz vergonha. Isso traz insegurança, porque insegurança frente ao próprio corpo. E eu fico pensando assim, gente, eles não estão conseguindo nem lidar com o próprio corpo ainda, se entender, ainda tem que lidar com o corpo, com o que eles sentem pelo outro e com o que o outro vai sentir, porque a questão que entra aí não é mais, ai, mamãe e papai me amam. Agora é assim, sou desejado? Não sou? Como que eu fico para ser desejado? O que eu posso, o que eu uso, o que não, né? E aí entrou num ponto, Rebeca, se eu estiver adiantando muito, você me fala, Não, assim, porque eu vou... porque eu vou entrando em assunto. Que acho que a gente precisa entrar em algum momento aqui também da rede social, mas entrou num ponto da identificação ficar muito fixada, assim. Então, assim, nas blogueiras, ou youtuber, ou né, no Instagram, da pessoa X. Aí, os jovens, assim, adolescentes, eu fico vendo que eles contam isso, né, em clínica. Vê assim, a pessoa que eu gosto, que eu tô afim, ela entra, curte muita foto dessa daqui ou desse daqui. Essa pessoa se veste de tal jeito, então eu vou vestir também. Vou vestir assim. Então começa a tentar, e aí, o que eu digo? A identidade, né, os adolescentes estão se redescobrindo, eles estão se refazendo, eles estão construindo a imagem, a identidade, né? A personalidade, os valores. Então, como eles estão muito abertos, dispersos nesse de não ter, desconstruiu da infância, ainda não construiu para chegar na vida adulta, eles vão se agarrando. Colando, assim. Tá colando. Hoje tá colando muito. E cola muito. Vai colando e identificação. Então, eu sou. Sim. Né? Eu sou. Eu me visto assim. Eu sou assim. Eu não sei o quê. Então, eles ficam muito no eu sou. Né? Vão pegando. É normal da adolescência ir se colando e identificar com grupos, né? Os laços vão refazendo, então é um outro tipo de laço. Os amigos são muito mais importantes do que os pais aí. Então eles tiram, assim, despem os pais de saber, não é? Tudo vocês não sabem. Mas é exatamente uma tentativa de falar assim, peraí, vocês não sabem tudo, eu também tenho um saber. Né? Então deixa eu te ensinar. E acho que quando os pais tentam... Eu acho que você podia falar um pouco sobre isso, porque é muito angustiante para os pais. Mas eu acho legal a gente marcar assim, a importância dessa rebeldia aí do adolescente, que é de falar, você não sabe, eu não te respeito, né? Nessa turbulência, né? Não gosto de você. Assim Quem mesmo. nunca ouviu? Te odeio. Eu te odeio, né? Eu não gosto de você, não. Eu te odeio. Você não sabe nada. Quer dizer, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, né? Assim, é difícil, é duro escutar, mas não é fora da normalidade, né? Assim, eu falo que eu tenho o privilégio de ser filha de psicanalista também, sabe? E eu acho que é um grande privilégio, ou se é um grande privilégio, ela ter
minha mãe ter tido essa escuta, meu pai também não é, mas sempre teve também esse espaço, essa abertura para escutar o adolescente, para conversa e tudo. E me ajuda muito, eu hoje, como mãe de adolescentes, entender que quando falo, porque eu já escutei também, eu te odeio, a gente escuta diferente, sabe? Porque não é uma coisa legal mesmo de escutar, mas não tem esse choque. Por isso que eu acho bacana marcar, para quem não tem esse conhecimento, de falar, tá tudo certo. E talvez isso seja, talvez não, isso é o caminho saudável, né? Ele precisa ter esse confronto mesmo, para que ele se Esse confronto, avance, essa né? agressividade e que, sabe quando brincam e falam assim, a criança com mais ou menos 7, 8 anos está vivendo uma certa um momento adolescente, e tem isso que eu acho que com 3 anos também. Começa a gritar mais, não quer, recusa comida e tal. Porque fala assim, parece que é um adolescente, uma adolescência na infância. Tem dos terríveis 2 tal do anos, né? por quê, e depois do 7 questionar tudo. Por que é assim? Por que não? Por quê, né? Que isso? São etapas, né, aí, de uma certa separação. Ótimo. Né? Porque não é assim, a infância, a adolescência, a vida adulta. Dentro da infância, várias coisas acontecem. A criança de 3 anos não é a mesma da de 7 anos, de 8. Na adolescência também, de 12 anos não é o mesmo do de 15, que não é o mesmo que o do 18, né? Então, tem momentos. Mas essa agressividade, essa negativa, o não, fechar a porta na cara, isso acontece porque é uma tentativa de separação. E é uma separação, gente, simbólica, mas que eles ainda não sabem fazer, né, simbolicamente, como nós, assim, no percurso de análise enorme já é difícil na vida adulta. Não é? Então, não sabe fazer. Então, o que é o jeito? Bate a porta. Não é? Não atende o celular. Não atende o celular. Não responde Vai chegar, mensagem. a mãe chega perto, tá no computador, fecha o computador, ou sai daqui, né? Então, tudo isso falar agressivo, eu te odeio, você não sabe, eu a recusa, não vou, não comer. Isso tudo são tentativas de separar no sentido de colocar uma brecha, sabe? Assim, colocar um espaço entre o que é seu e o que é meu. O que é da mãe e o que é meu. O que é do pai e o que é do meu. É a tentativa deles de espaço para aí eles conseguirem entender o que realmente é deles. Sim. Então, primeiro é um não, uma recusa. Eu não sou isso que você mudou, eu não sou isso, eu não sou igual a você, eu não sou mais aquela criancinha, né, que ficava ali dócil. Então, é uma fase dura. Eu desconheço adultos que não sofram com isso, né? E na escola também a gente vê professores falando, ai, eu dei aula pra fulano, era um doce, carinhoso. Nossa, agora mal cumprimenta, agora dá trabalho na sala, fica conversando, agora é isso, né? Então, isso é comum, isso é normal, é uma forma de se separar. E a questão é como lidar com isso. Né? E o que mas eu acho que ajuda muito a gente saber que isso é saudável. Sim, né? Ajuda isso vai acontecer. Precisa acontecer, precisa né? Essa acontecer. separação, esse espaço isso precisa. Eu lembro de uma vez que você disse de né, ter. Você tem os pais, seu pai, não, sua mãe? Só minha mãe. Minha mãe também, né? Minha mãe é psicanalista. Uma vez a minha mãe falou assim comigo: você tá afastando de mim. Mas, como eu sou psicanalista e eu também faço análise, eu entendo que é um momento que é preciso. Sim, eu achei bonito, sabe? Eu carrego essa frase, nem sei se ela lembra ela ter me falado isso. Mas eu carrego essa frase porque é isso, é um momento que a gente tem que falar uns nãos. É que fala uma mentira, que a mãe e o pai não sabem de tudo. Faz parte desse jogo, faz parte dessa separação para poder encontrar seus caminhos. Porque hoje tem muito isso também que me ocorre aqui, dos pais quererem ser os melhores amigos do filho. Gente, isso é um fracasso. Não façam isso. Não façam isso. Me siga para mais dicas. Não façam isso. Não façam isso, por favor. Não façam, porque a gente não pode ser melhor amigo, né? Melhor amigo é alguém da idade, de uma idade próxima, né? Quem tem a ver, até irmãos, às vezes. Né? Tem que ter um espaço. Tem que ter. Porque não adianta nada também querer ser o melhor amigo e não colocar limites. Ou querer ser o melhor amigo e colocar limite. Isso vira uma bagunça na cabecinha deles, não é? Então não é. Pai, mãe, tem um lugar, tem a função de pai, tem a função de mãe. E tem uma privacidade, e é uma função que é só deles. E é preciso que eles tenham ali alguma privacidade, um espaço mesmo deles, né? A gente não tem que saber de tudo. É muito importante. Eles estão descobrindo o corpo. Não tem que ter privacidade. Às vezes, quando fala assim, eu às vezes recebo
A maioria mães, viu, gente, que chega no consultório, infelizmente, são poucos os pais, mas a maioria mães, que chegam e falam, Marina, peguei outro dia trancando a porta. Falei, qual é o problema? Tem 14, 15 anos. Tem privacidade, né? Bate de entrar Bate também, antes de né? abrir. Tirei a chave da porta. Lá em casa não pode ter que tranca. Eu falei, mas não é por aí. Não é. As coisas são no diálogo. Então, acho que isso que você fala é dar abertura pro diálogo. Eles estão... Eu não acho que os adolescentes estão... bom, né, claro que a psicanálise trabalha muito com o fracasso do nome do pai, que é dessa lei. Sim. Inclusive, isso estendendo assim para a escola, o fracasso escolar, que tem muito a ver com isso, né? Mas eu fico pensando que eu acho que eles estão sedentos de... Existe, lógico, esse fracasso. Eles estão sedentos de ser escutados, de serem respeitados. Posso te contar uma coisa? Claro. Gente, é porque aconteceu, assim, esses dias eu recebi uma ligação da escola que o meu caçula tem 12 anos e aí, a gente queria só te informar e pedir uma ajuda para você e tal, que ele sumiu da sala e tal, no meio da sala, e ele estava escondido, sentou no chão, lá no fundo da sala, escondido na carteira. Aí, tá, a escola queria me chamar, a pergunta que eu fiz e o que vocês fizeram? Não, já levou a pessoa da disciplina lá e tal, conversou e aconselhou. Aí eu falei, aconselhou? Mas alguém perguntou para ele, eu quero saber o que ele falou, conversou com ele, o que está acontecendo? Né? Por que ele estava escondido? Alguém escutou? Sabe? A gente é incrível, parece um detalhezinho, né, que faz toda a diferença. Tem algum motivo para esse ser humano ter escondido lá atrás, durante a aula. Tão importante isso que você está falando, porque é isso que acontece o tempo todo. Eu falo que os adultos são muito metidos a saber demais, então já quer falar, já quer impor, ou até que seja abraçar, vem aqui, ou já quer perguntar. Eu vejo muito na escola assim, não só em escola. Você tá triste então, né? É por causa disso? É por causa disso? É por causa disso? Calma, dá um espaço. Então, você às vezes não sabe nem nomear. Parece uma prova. É importante isso, né? Ele tem que esperar um pouquinho sair dele pra gente ajudar eles a nomearem, né? Porque às vezes não sabe nomear o sentimento. Então, é isso, assim, o que aconteceu? Por que você tava ali? Vem cá, vamos conversar. Isso. É abrir espaço, é dar voz. Dar voz. Né? Assim, ofertar a palavra. Quem usa esse termo, acho que é Ana Lídia Santiago, que é daqui de Belo Horizonte. Fala, é preciso ofertar a palavra. Né? Pra criança, pro adolescente. Porque eles têm muito o que dizer. Tem. E é isso, inclusive, para ter o tempo né? Então, se não tem esse espaço mesmo, se não tem alguém ali paciente do outro lado, né, para ouvir, eles demoram mesmo, né? Porque não tem a palavra. A gente não tem, como você falou, né? Não tem. A gente fica ali em análise quanto tempo inventando palavras mesmo para o que não tem. Não tem palavra. E às vezes não vai saber nomear mesmo, não. Mas quando você abre esse espaço, pelo menos coloca a possibilidade de reflexão e de saber que tem um lugar. Assim, então, olha, não sei direito o que eu tô sentindo. Senti um incômodo. Não sei. Não consegui ficar sentado, né? Não sei o que aconteceu. Tá tudo bem não saber, né? Uma hora isso vem. Olha, tô aqui, então. Vamos tá. buscar. Já Tem outras aconteceu de formas, novo. você pode lidar com. É isso. Milhões de outras formas. Tem outro Isso que você disse é uma pergunta que eu faço constantemente. Tanto fazia na escola que eu trabalhava, quanto eu faço na clínica, onde eu recebo pais e às vezes educadores também. Que acho que tem que trabalhar em conjunto. Muito. Que é o seguinte: aconteceu tal coisa, tal fato. Aí eu falo: o que seu filho falou sobre isso? O que a fulana falou sobre isso? O que ela respondeu? Não, nada. Aí dá até um susto. Não, nada. Assim, nem... Sabe que isso é muito comum? Sonho. Crianças que sonham têm pesadelo. As crianças que têm pesadelo, aí grita, né? Normalmente o pai e a mãe chama quem tá lá cuidando. E aí a pessoa chega, acalma, calenta, se deita junto e tal. O que foi? Tava tendo pesadelo. Aí eu pergunto, o que era o pesadelo? Não sabe falar. Não sabe. Ela não falou, não. Eu falei, mas você perguntou? Você perguntou? Não perguntei, não. Então, assim, o que era o pesadelo? Vamos entender. Era o quê? Às vezes fala, tinha um monstro e tal. Tá, pergunta no dia seguinte, pergunta. Lembra que você teve um pesadelo à noite? Tal? O que foi? Então, eu falei assim, o que falou sobre isso? Fulano, tive que buscar na escola. Brigou na escola. Mordeu o colega. Não, qualquer coisa. Discutiu, respondeu o professor. Aí,
O adolescente, então, respondeu o professor, entra no carro. Gente, a cena é essa. Pega a mochila, entra no carro com raiva, senta. O pai, mas quem foi buscar vai xingando. É, Não pode responder professor, não exatamente, pode. exatamente. Tá, não pode Não mesmo. E tem pode, que falar que não não pode. pode. Mas a primeira coisa é, o que O que aconteceu? que aconteceu? Né? E isso Eu também acho que se você já vai com a regra, com a Uhum. condenação de primeira, não quero te ouvir, né? Você já está Não quero te condenado. ouvir. Não quero te Não ouvir. importa o que você fala. Às vezes ele nem estava errado, gente. Pode ser que não era para gritar, né, Exatamente. gente? Por favor, não dá para Não, responder não é autoridade. isso. Professor é autoridade, eu sempre falo isso também. É autoridade. Mas, né, não quer dizer que a autoridade seja sempre certa também, ou que o outro não Não. tenha direito de defesa, né? Qualquer um tem direito de E defesa. escapa. Na adolescência, então, É, escapa. A raiva. é, A coisa tá toda à flor da pele, é, gente. É como se eles é. estivessem sensíveis, Aham. né? Então, a coisa escapa. Tem que pensar que a intensidade do adolescente, tudo que ele escuta, o que ele vê, o que ele sente, é muito Sente. maior do que a nossa. É, 10 vezes é, mais do que nós adultos. é. Então, é tudo muito intenso, né? Então, Aham. eles recebem tudo com muita intensidade. É. Os nãos, os sims, né? Então, é E reagem cautela. assim Não também, adianta às virar, vai vezes, pra né? coordenação e pronto, É. né? Tem Na que ter disciplina, né? Não é Ai, por fala um aí. pouco do seu trabalho. Então, gente, é tanta coisa que vai abrindo aqui que eu não sei como é que faz. A gente Porque não quando para você de fala abrir disso, a gente vai abrindo. ramificações Porque ali, tem a né? questão dos cortes, né? Tem a questão da forma de lidar com a Nossa, muita angústia, com coisa. as coisas. Por onde que a gente vai? Eu vou deixar você ir aí, Tá. Marina. Acho que pra gente poder pegar um pouquinho disso dessa escola e família, né? Porque tem Tá. tudo a ver com lidar com Muito, isso. Eu queria ler um muito. trechinho de um Ai, que livro, ótimo. que é um livro da Vera Conelli. É muito interessante, porque ela é uma psicanalista, assim... Onde eu mostro? Aqui, Pra mostra cá. pra cá. Esse é um livro que eu indico muito, assim, indiquei para minhas primas que têm filho, indico para pais e mães que eu atendo, indico em escola. Chama Criar Filhos no Século XXI. Né? E aí muita gente, é muito engraçado, até a Vera comenta disso, de que muita gente vai falar assim, sabe aquele livro da Vera Conelli, Como Criar Filhos? Ah, é. O como faz toda a diferença, não tem o como, porque o como vira um manual, É, manual. né? E não é um manual, porque não Aham. existe um manual para Sim. criar filhos. Ela vai criar filhos, ela fala sobre criar filhos. Então, ela traz vários temas interessantes sobre a parentalidade, sobre as mudanças, sobre a depressão, várias coisas. Qual que é a função mesmo de cada um, as redes. E tem 2 trechinhos dela que eu selecionei aqui. Esse eu acho muito bonito, na página 115. Que eu vou ler aqui, que ela fala assim. É função de pais, mães e responsáveis dar as ferramentas para que ela, né, os adolescentes, no caso o adolescente, emancipe deles Sim. e viva com autonomia. Quem educa o faz para lançar a criança e o adolescente no mundo e para mantê-lo, né, e não para mantê-la dependente. Acho tão bonito, gente, e é Muito. isso. A função de pai, mãe, a função da escola é oferecer ferramenta, não é impor valor. Porque o que tem acontecido? Nossa, acho que a geração dos nossos pais, principalmente, Rebeca, assim, né, você acha que a nossa esbarra um pouco nisso também? Sim. Mas a geração dos nossos pais veio com um manual da geração dos nossos avós, que veio dos nossos bisavós, foi passando um manual. Uma tradição. É assim que funciona. É assim que funciona, faz desse jeito, tem que ser de tal jeito. Pá, 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 pá. E eu vejo que existe uma tentativa dos filhos desses pais, né, que são assim, nossa geração, Sim. que tem filhos, tentar repassar esse manual. E assim, esse manual tá ultrapassado. Tá. Ele tem que reatualizar. Primeiro que não existe um manual. E até a Vera Conelli fala isso. O que é interessante? O que acontece hoje? Bom, chega no consultório, muito disso que a gente tá falando, de querer falar as verdades, é assim que funciona, impor os valores. Chega um excesso de conhecimento. E eu tô falando do conhecimento, não de saber. Chega um excesso de conhecimento. A internet tem muito, a gente tem livros. Os livros de autoajuda são muito vendidos. Como ser pais? Coaches, mais coaches de comportamento. Você faz desse jeito, você ensina desse Aula jeito. de parentalidade, acho que chama, né? Esse curso de parentalidade. Isso que, né, psicanalistas
abominam, assim É, mesmo, porque eu achei lindo que não você leu tem... da Vera e pensando assim, quando você foi falando, que Aham, eu amo demais na psicanálise, que é essa aposta radical no sujeito, né? total, Aposta total. no seu filho, né? Aposta nesse sujeito que tá ali. Exatamente. Pode dar ferramenta, pode deixar crescer, Pode né? dar, dê as Dá ferramentas, mas você não pode espaço. fazer por ele. É, E é, não dá pra você querer fazer por ele. Você é dá, acompanhar, como você está oferece, falando o tempo todo, né? oferece ferramenta, mas não É, pode fazer por, é. né? É uma Uhum. construção de É. confiança ali. Então foge, né, de quem chega para você. Vou te ensinar a ser mãe, te ensinar o que Totalmente. fazer E na é uma demanda fase muito do. Ah, a grande. demanda todo É uma mundo demanda corre assim, por como que eu isso. faço? Como que eu É uma faço? demanda voraz. Chegam assim pra gente, Chegam assim, né? O que eu olha, faço? eu fiz desse jeito. Isso é certo ou é errado? É, Como eu faço, né? E é, não é por aí. A gente nunca vai, como psicanalista, responder desse lugar, não. né? A gente tá no lugar do sujeito suposto saber. É, A gente não responde desse lugar de é, mestre, porque esse lugar não se sustenta. é. Não existe Não. isso. Então, eu devolvo muito essa pergunta para... Me conta um pouco do seu filho, como é que ele é? Por que que acontece? Chega com o manual. Eu não tô brincando, tem gente que chega. Então, Marina, olha, eu fiz 7 cursos para ser mãe. Ai, E aí eu li esses aqui, e aí eu tô com esse daqui, ó. Porque na hora que faz tal coisa, eu tenho que agir de tal jeito. Na hora que me responde assim, eu tenho que falar de tal maneira, tal frase. nossa. Vira uma coisa Uma decorada, quase que um trabalhinho. programação. Você vai estudar para poder um trabalhinho Resposta trabalhar como completa, né? resposta completa, é uma prova constante. E É, não é por aí. Então, eu ainda pergunto bem. assim, aí fala, porque aí eu li que tem que fazer isso, eu estudei que tem que fazer aquilo. É, Aí eu falo assim, como é que seu filho é? é. O que que ele Porque ainda tem as gosta? comparações, né? Então essa pergunta é ótima, é Tem. que o seu filho é. Como é que o seu Eu filho... perguntei isso no Como colégio, eu é que falei, o seu vocês filho escutaram é? o Dante? Vocês Isso. escutaram ele? Porque senão fica assim também, o outro faz assim, o outro faz, o outro, Exatamente. Entre essa irmãos, então, fase, o tem meu, muito também, né? nossa, Comparação. demais, primos, Primos, irmãos. Então, assim, mas como é que é seu o seu filho? filho, como Como é é que que é ele faz esse? normalmente com essas coisas? Como é que ele age? O que que você falou com ele? E é ótimo, porque aí você O tá que que ele percebendo os dois, respondeu? você tá escutando, E na hora que a gente fala isso, você volta a pergunta. Não, tô brincando. As pessoas assustam. é, Falam assim, não tava é, esperando, né? não sei. Tem gente que fala, não sei, É, né? não Então, tava mas que, esperando, assim. fica só jogando. Joga o quê? Não sei. Aí eu Uhum. falei, como não sabe, né? Assim, o que que seu Aham, filho joga? O que ele fica jogando? Qual que é esse é, jogo? Com quem ele joga? Quem que é esse é, personagem que ele é? Então eu vejo um excesso de conhecimento, um tá. top de conhecimento, isso dá uma exaustão enorme. É. E um grande não saber fazer. Porque não tá dando espaço, não tá, sabendo. E, É porque gente, eu não não tá tô buscando no falando, lugar, né? assim, crucificando pais, não, tá? De forma nenhuma. Claro, claro. Inclusive, eu acho, assim, que é muito importante a clínica escutar os pais, escutar os educadores, porque a gente precisa fazer É isso que eu circular achei esse saber. interessante, mas nessas perguntas suas, É pro saber você tá abrindo circular. Exatamente. esse Para espaço para ele falar também. reflexão, para falar assim, eu não sei, É, então peraí, vamos então saber? é. Eu lembro que uma vez eu falei isso com um pai bem rígido, assim. Aham. Só joga, isso aqui, 13 anos. Aí eu falei, o que que ele joga? Aí ele falou assim, não sei, esses joguinhos aí que eles têm mania. Eu falei, mas quais são os joguinhos? Uhum. Não sei. Aí eu falei assim, senta do lado dele, É. joga com ele. Quem que é o personagem que ele Aproveita é? aquele jogo, Tá né? ficando agressivo depois do jogo, mas vamos entender por quê? Aham. Que é depois do jogo? Quem que é o personagem? Com quem que ele tá jogando? Sim, Esse personagem tem vindo depois do jogo? Porque isso é um sim. perigo, né? Esse personagem tá saindo junto? É, Tá se colando nesse personagem? ótimo. Então, quem que é? O que que é Aham. o jogo dele? Se interessa, falta interesse. Eu tô dizendo do interesse de abrir espaço para conversar, Rebeca. Eu não tô dizendo de interesse de cuidado, não. Não, Eu claro. vejo os pais até com excesso mesmo de cuidado, de Mas às proteção, vezes a de energia que segurança. gasta nesses cursos e que tem muita demanda e muito Nossa! estímulo para E isso também, dinheiro. e dinheiro, é. Ao invés de gastar energia e dinheiro, então nesse, né, gasta. Quem vai ensinar é essa relação, É a né? Entre relação. esse pai, essa mãe, esse cuidador e É a relação. esse Mas filho. é um medo de perguntar. Ah, é. Eu Dá tenho medo visto isso. mesmo. Então, assim, ai, meu É. filho. Eu vi que ele tava chorando, eu deitei na cama e abracei. Eu falei, e aí, por que ele tava chorando? Não sei, Marina. Aham. Não é insistir, mas pergunta. Oi, filho, tô aqui, É. tá? Tô aqui, ó. Você quer Mamãe tá aqui, falar? papai O tá que que aqui. foi? Você quer falar comigo? O que que foi? O que que você Aham. tá chorando?
né? É preciso perguntar. Às vezes não vai querer na hora, Não mas vai, sabe muitas que vezes não quer. tem que fazer Muitas o vezes quer. convite. Ou pelo menos vai ver e falar assim, tem uma abertura. É. Se eu quiser, eu posso. Porque também eu ficar insistindo, tem que me falar. Vai me falar Não, agora, tá chorando, precisa falar. Não, você tem que me falar o que aconteceu. Porque É. senão eu vou ligar pra amiga do seu amigo, pra mãe da Eu vou amiga, saber. vou ligar pra não sei quem, pra escola. Não é por aí, não é essa invasão. Então eu Aham. vejo que tá essa linha, assim, muito confuso do que é invadir o espaço e o que é dar segurança. Então eu vejo os pais muito controladores, e a escola tem feito isso, você falou do celular, que É. vocês pais têm acesso, né, É. a tudo. Não é só o Isso quando não boletim, tem você tem câmera, né? acesso a tudo. Não, as escolas infantis, muitas têm câmera e os muitas. pais veem pelo celular. É sim. Ai, gente, eu não sou a favor disso. De jeito não nenhum. sou. Eu acho Big Não sou. Brother terrível. Nossa, isso é terrível. É o que você falou, é É invasivo. vigiar, é invasivo, é invasivo, vigiar o tempo desrespeitoso. inteiro. É. Né? Você tá com uma câmera em cima de que é isso? E a criança não escolhe, né? Isso. Não. Porque no Big Brother as pessoas escolhem. É Dani. verdade. A criança não escolhe. É. Que é isso, esse olhar do pai e da mãe todo tempo? Não, gente, tem que fazer coisa escondida. E é bonito porque é para segurança, né? É segurança. Esse Mas que aplicativo de segurança colégio é segurança. Não é essa? segurança, é vigilância. É vigilância, é muito diferente. É isso, É é falta de vigilância. respeito. É controle. Controle. Então eu vejo muito controle, muito querer, assim, realmente dar tudo, às vezes, dar tudo até material, encher de coisas e de dar presença, mas tá faltando escutar, tem faltado o diálogo. Sim. E é o diálogo, gente, não é o monólogo, não é só falar, falar. Discurso. Não é discurso de certo e errado, não é dar aula. Agora, a gente tá falando dos pais aqui, e tá. Agora, gente, Marina, pra mim, indesculpável é a escola. Porque os pais, a gente aprende sendo, né? Agora, na escola, que ele tem uma formação, tem, sabe, tem muito conhecimento, sabe? Tem onde buscar, tem onde se preparar. Eu acho muito estranho a escola não saber lidar. Mas é porque não saber mesmo. Acontecem coisas horríveis na escola. E não tem como saber tudo, básico, não. Não tem como saber. Mas eu fico impressionada de não ter esse espaço que a gente está falando, assim, para o diálogo na escola, em alguma medida mínima, a individualidade, né? Não é um bloco, são indivíduos, são pessoas, são sujeitos que estão ali. Isso. Né? E precisa de ter algum espaço para que isso se desenvolva. Né? Então, quando a gente vai falar de bullying, falar de abuso nas escolas, de coisas que acontecem, a escola não sabe lidar, porque esses adolescentes chegam para a gente no consultório feridos. Eu não sei se você já teve a sorte de encontrar algum que fala assim, a escola conduziu de uma forma legal uma situação de bullying, ou tive abertura para conversar com alguém da escola, um professor, um coordenador. Isso já, Rebeca, assim, é raro, mas acontece, né, às vezes. E assim, eu penso o seguinte sobre a escola, eu acho que a escola tá muito perdida. Eu acho que falta orientação, falta escuta dos profissionais, falta o espaço dos profissionais. Então, assim, tá sendo uma cobrança que vai virando um cobrando o outro dentro da escola, e pais também, e ninguém tá se escutando. Eu falo que às vezes vira um embate, então, assim, até os pais mesmo invadem a escola e culpa a escola. Aí a escola culpa os pais. Não, a culpa é disso, a culpa é daquilo. É do outro. E aí, quem vai se responsabilizar, gente? E aí? Quem vai assumir sua responsabilidade e a sua parcela de culpa, né? Porque então isso tem acontecido desordem muito. Da qual você na desordem, se queixa, né? Exatamente. Quem vai assumir? Qual é a sua parcela né? Qual que é a sua implicação, a sua parcela de responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Né? É isso. Então, assim, quem se queixa tem muito a ver com isso. Né? É isso que importa para nós até. Então, eu acho que a escola não está dando conta de se atualizar. Eu acho que muito é um problema muito maior, assim, é um problema social, é um problema do neoliberalismo, é um problema muito maior, é um problema, né, do governo, é um problema muito maior. E a escola não está dando conta de se atualizar. Então, a escola sim, né? Só que é o que a gente tá falando. Mas é um investimento na tecnologia para mostrar. Né, assim, porque, nossa, essa escola oferece isso, oferece aquilo outro, seu filho aqui está seguro, nós temos o melhor material disciplinar. Você não sabe nem se vai ter, exatamente. Lá na vez deles. Nós temos o melhor material, com parceria com não sei qual, é aquilo, né?
E às vezes esses alunos, esses professores, muitas vezes eles não estão preparados, eles não têm bagagem para poder lidar com isso. Sim. Então, tá onde que tem que terminar a apostila, tem que terminar a apostila, porque essa É. cobrança existe. Porque tem que fazer o Demais. simulado, porque o vestibular tá aí, porque tem que ter a Porque a nota, apostila é cara. porque a apostila é cara, tem que terminar a apostila. Então, é um excesso de conteúdo, principalmente ali no ensino médio. Mas tem escolas, muitas escolas do ensino médio não tem artes, não tem educação física. É. Gente, esses adolescentes, eles precisam extravasar, tem que ter educação física, tem que ter... Eles precisam extravasar, eles precisam falar, eles precisam correr, sabe? Eles precisam ter momentos de lazer, eles precisam ter dinâmica, não dá pra ficar... Ai, porque fulano fica balançando a perna. Claro, 7 horas da manhã, meio de meia, dentro da sala de aula, aí tem que voltar 1h30 até 5. Por que você foi para ele? Falou, a aula estava muito chata. Sabe? E deve ter razão. Falei, Aí ele só deve que ter aí é razão. que vocês vão ver outra forma de resolver isso, né? Porque eu também acho muito chato, gente. A estrutura de Terrível. escola, eu não tem, eu acho A estrutura, como que aquela pode até carteira. hoje ser Gente, isso é assim? muito ultrapassado. É muito É chato. interessante isso que seu filho faz, porque ele sai de cena, né? É, Tava chata a aula, ele saiu da Ele cena da vai, carteira e foi ficou como se fosse quase de pesadelo fora, lá. né? É, Deixa eu ficar de cá, que eu não tô fazendo parte É. disso. Então, são saídas que são assim, né, na escola, nossa, isso não pode acontecer. Gente, não é pra todo mundo ir sentar, mas Não fora, dá, mas digo assim, é preciso se atualizar. E não tô dizendo que é fácil, não é simples. Não é não. Muito difícil. Mas se atualizar e fazer mais, promover mais espaço. É o que eu tô falando, escutar isso, porque talvez esteja chato Escutar. mesmo, e provavelmente está chato Provavelmente. mesmo. Então, E ao tá invés de maçante. tentar, né, senta aí a qualquer custo, nem que seja o curso da Ritalina, você fica sentado aí. Tem isso. né? É o Mas curso da Ritalina e do Rivotril. Nossa, Rivotril. Pra crise de ansiedade. Pra criança. Não, é uma coisa indiscriminada, assim, os adolescentes estão andando com tem mesmo. com a cartela de Rivotril no bolso. Sim. Verdade. E já teve caso em escola de repente, a menina caiu. Nossa. Aí aquele auê na sala, vai ver o que aconteceu, ela desmaiou, ela não tá bem, começa, ela não comeu, ela isso, aquela confusão. Quando vai ver, ela ficou ansiosa, tomou um foi debaixo da língua. Passou um pouquinho, não resolveu, tomou outro. Nossa. Passou, tomou 3. Vê se eles têm condição de claro, administrar ela isso. dormiu, né? Então, virou uma coisa, assim, que fugiu ao controle. E não é nem que tem que ser controlado, né? Tem que ser lidado de outra maneira, né, Rebeca? Sim. E assim, gente, Freud já falava como que a educação é importante, porque numa época em que esses jovens já não creem mais no todo ali do pai, da mãe, né? Sim. Nessas figuras parentais. E eles vão buscar em outros saberes. Busca muito no grupo, mas eles sempre recorrem a um adulto. Pode ver, gente, eles sempre recorrem a um adulto para poder saber alguma coisa, né? Para tentar construir alguma coisa do saber. Então, eu acho que ainda se busca muito, sim, em professores, porque sempre tem um professor que eles se identificam. Seja por causa da matéria, que gosta, ou seja o professor, alguma coisa, é o jeito que o professor conversa, alguma coisa. Às vezes, é uma transferência. Estudo, aprendizado é transferência. Né? Não há aprendizado sem transferência. Assim, Então, vai muito nesse viés de o professor, às vezes um professor que ele tem um traço do pai, mas é o nosso inconsciente, né? Que faz esse trabalho. Então, ele tem alguma coisa que ele mostra um certo acolhimento, mas também é um professor que põe regra. Então, na escola que eu trabalhava, tinha um professor que era o queridinho do 3º ano. Ele pisava na sala, a primeira vez ele falou, celulares na minha mesa. Celulares na mesa. Todo mundo amava ele. Celular na mesa. E a aula dele era interessante. Mas ele levava eles pra fora de sala. Ia fazer trilha. Ia, sabe, assim, mostrar o professor de biologia. E tinha hora que tem que sentar e fazer exercício mesmo, gente. Porque é assim que a vida funciona. E é assim que a vida funciona. Não dá pra ser o tempo todo também aquele teatro. O tempo todo, como muitas universidades, principalmente particulares, têm feito, né? O professor tem que ficar se reinventando e fazendo malabarismos. Né? Isso, o tempo inteiro. Não tem como ser assim. Tem hora que é uma aula tradicional. Tem hora que tem que sentar, tem que decorar uma coisa. Tem hora que tem que entender, tem que ler, tem que fazer uma atividade, não é? Tem que fazer. Não tem como. Mas esse professor aí tá envolvido, né? Também envolvido, ali. Isso. Ele escuta. Então, eles chegam para ele para contar coisa, para perguntar, né?
Nossa, é muito Então, isso é importante importante, fazer esse papel, né? Não é substituir, gente, no sentido de, eu vou substituir função do pai. Não é isso. É de fazer, às vezes, de um apoio. sim. Porque a juventude tem até um texto da... Ai, gente, eu anotei o nome para eu não perder. Aqui, ó. Da Francesca Chai, 2016, uma revista Almanac Online. O texto dela chama Juventude à Deriva. E ela fala que em 2016, isso, que a juventude tá à deriva, Sim. né? E se a gente pensar o que é um barco à deriva, o que é estar à deriva, né? É você estar no meio ali, sem saber o que vai acontecer com você, sem ver perspectiva, né? Vento de um lado, de do um outro. sem... Vou pra onde? Vou pra onde o mar levar. Então é isso, vou pra onde o grupo tá indo. Vai pra cá, vai pra lá. E o que é o perigo de estar à deriva? Além do risco de vida, né? Que ele existe muito na adolescência, é muito sério. É um momento muito delicado. Muito. Né? Que eles podem passar um ato aí até de autoextermínio muito, muito fácil. Né? Assim, muito de repente. Ficar à deriva ali, eu entendo que eles estão tentando buscar onde se agarrar. O que eu tenho para me agarrar aqui? No meio do nada. Só que tem que ter cuidado ao que se agarra. Porque pode ver uma coisa e tentar nadar até aquela coisa, chegar lá quando vê um tubarão, né? Aí você pode ir andando, chegar perto, é uma coisa que não tem sustentação, uma boia que você não consegue sustentar que tá furada. Por isso que é tão importante oferecer ferramentas para ter aonde se agarrar. Não é ficar carregando como se o mar não existisse. Né? Como se o mar não existisse. Vamos fingir que nada existe. Vamos fechar aqui um barco, uma casinha. Olha, você não pode ver. Porque isso também tem acontecido muito, né? Principalmente com as crianças e adolescentes de condomínio aí de cidade grande. Só vive dentro do condomínio. É o condomínio que tudo é dentro do condomínio. Quase que a escola é dentro do condomínio. Então, assim, é um perigo também isso, porque não vê o mundo fora. E existe um mundo gigante aí fora. Então, é oferecer ferramenta. Olha, tem coisas que você pode se pegar. E esse mundo é bom, né? Esse mundo Eu lembrei daquele filme. Como é que é o filme mesmo? Do Jim Carrey, que ele descobre que é um programa de Show TV. De Truman. Nossa, esse é excelente. Não dá para fazer isso, né? Criar um mundo à parte para os nossos filhos e adolescentes. Isso também é maldade, devastador, sabe? É maldade. Com eles. Eu acho uma grande maldade. Criminoso, Então, assim, não podem saber o que acontece dentro de casa. Ensinar não a nadar nessas águas abertas aí, né? Olha, você dá umas braçadas pra lá, tem coisa. Pra cá também, pra lá não, né? Agora, se você quiser isso, o risco é seu. Né? Sim. Mas eu acho que é oferecer isso. Oferecer um suporte. Né? Olha, eu tô aqui. Isso. Pode vir que eu tô aqui. Isso. Né? Na hora que você precisar. Então, eu acho que mais ou menos por aí. E ajudá-lo nessa construção, porque os adolescentes, eles vão, então, nessa de estarem ali despidos de muito da infância, eles vão se colando. Então, se colam nos amigos. E aí tem aquilo as identificações são mutáveis, né? Elas estão o tempo todo mudando. Hoje tá super identificado com um personagem, ou com um amigo, ou com alguém ali famoso. Amanhã já muda, porque muda. E isso vai circulando. E é assim mesmo, é natural, isso acontece. Um dia tá vestindo roupa de um jeito, outro dia tá vestindo de outro. Muda mesmo, muda de estilo. Exatamente, até se encontrar, né? Porque é uma fase de pertencimento. Então, quer andar como, quer fazer como, quer... E esse pertencimento é muito importante, né? A gente está falando aqui de possibilidade de suicídio, que são assustadores também os números. São assustadores. Mas que é muito dessa sensação mesmo de não pertencer, né? Exatamente. Quem eu sou, e aí é um vazio. Sou importante para quem? Vazio de sentido, de identidade, de identificação. Sim. E de amor ao outro. Quem me deseja, quem me ama. Isso é muito sério, né? Então eu falo assim que a gente não pode banalizar quando alguém fala de uma possibilidade de suicídio, quando alguém tá triste demais, chamando atenção, o comportamento, né? Quer chamar que ele tá chamando atenção, ele tá chamando atenção, mas tá, não desse jeito, exatamente. né? Tá pedindo a sua atenção, né? Tá pedindo sua escuta, tá chamando você para se atentar a ele, né? É um chamado de atenção mesmo. Por favor, se atente a mim. É um pedido de ajuda. Não é um chilique, né? Não. Aleatório. A gente não pode banalizar, sabe? Qualquer tipo de tentativa, qualquer
coisa, sabe? Sim. Assim, qualquer mudança de comportamento, tá ficando muito triste, tá demais no quarto. Uhum. Tem que olhar, tem que cuidar, tem que procurar ajuda. É, Que horas que é hora de procurar ajuda? Na hora que aparece. Qualquer sim. coisa, qualquer sinal. Ótimo. É a hora de procurar ajuda ou de ofertar. Sim. Você quer ir conversar com alguém, né? Olha, estou vendo que tá acontecendo isso e isso e não tá legal, né? Você não tá bem. Acho que tal pessoa pode te ajudar, ou vamos procurar alguém e tal. Sim. É preciso abrir esse espaço, né? É. Não é levar na marra, Não. né? Mas abrir esse espaço. É. E eu vejo isso na clínica, que às vezes os pais levam ou procuram para poder marcar para o adolescente e não falam para ele. Com criança é muito comum a criança chegar lá sem saber. Vir no médico, vir na professora, na tia. Eu falo, não, na tia. peraí, sou psicóloga. Deixa eu te Aham. explicar o que que é. O A que meu gente psicóloga explica, faz? né, A o gente que explica. é. Você também trabalha com criança, Não, né? com criança não. Então, assim, a gente é preciso explicar na linguagem deles, né? Com adolescente não é diferente. Não. Então, às vezes os pais Eu pedem lembro de um orientação. O que ótimo, que eu gente, acho que falo? não tem problema falar isso, mas é tão. Eu fiquei apaixonada para sempre. Assim, minha mãe me trouxe aqui, vou inventar uma coisa aqui. Assim. Minha mãe me trouxe aqui porque eu tenho dificuldade para comer, mas o buraco é muito mais embaixo. Nossa, olha isso. Olha, gente, que fantástico, né? O buraco é muito mais O buraco embaixo. é muito mais embaixo. Essa Eles são fome está em outro lugar. fantásticos. Exatamente. É muito interessante. A gente falando de Mas a corpos aqui, voz- a gente tem um corpo físico, né? E tem um corpo Sim. erógeno, tem esse corpo pulsional, né? E é Que outra pulsa o coisa tempo que todo. pulsa. E nessa fase, então, que a gente está falando, né? Pulsa tanto. Pulsa muito. E assim, a gente tem muito o que falar. Essa chegada é muito. É muito comum chegar adolescente. Eu vim porque minha mãe mandou. Porque a escola falou que meu computador não tá bom, mandou. Então, tem uns que eu falo assim: sua mãe mandou. E você faz tudo que sua mãe manda. É assim mesmo que funciona. Né? Eu Ótimo, rio, assim, boa. pra ver se dá uma. Falando uma boa. Ou se não. Tá. Então a escola mandou por causa disso, do comportamental. E é isso mesmo que tá acontecendo? Conta você o que tá acontecendo. Porque o que nos interessa é o que é o discurso daquele sujeito. E a hora que eles percebem que tem ali essa escuta, abertura. eles curtem aquele Curtem. e Eu se falo, jogam, né? ó, mãe. Porque minha mãe falou isso, porque minha mãe achou que o que minha mãe mandou te falar. Eu falo, não, tá muito mãe. Aqui dentro é só, Ela ó, mandou te eu e falar. você aqui dentro. Tá muito mãe. Vamos deixar essa mãe pro lado de fora um pouco. Esse Né? espaço é seu. E a hora que vai se apropriando ali daquele Isso. espaço é Preciso, fantástico. porque aí Precisa. fazer essa construção da transferência e aí depois a coisa flui, né? Muito bacana. E aí, assim, acho que vale, Rebeca, falar um pouquinho do lugar do psicanalista com o adolescente. Bora. Porque Ótimo. é um lugar, não é uma clínica fácil, aliás, qual clínica que é fácil, né? Mas essa é bem desafiadora. É muito mesmo, desafiadora. Porque envolve essa rede. É muito frágil. Então, é qualquer Muito. coisa que fala ou que deixa de falar, um olhar, que pode ali, assim, cortar, não quero mais saber. Né? Tava ótimo até agora, não tá mais. Mas acho que quando tem uma construção de transferência, é mais difícil quebrar tão rápido. Às vezes dá um tempo e volta, né? Mas o psicanalista não pode, de forma alguma, como eu vejo muitos psicólogos sendo, terapeutas aí, não pode, de forma alguma, ser amigo, né? Não é esse o nosso lugar, de ser amigo e de bater palma para os feitos, acolher. Ai, nossa, isso mesmo que você faz, você faz o que você acontece, quiser. acho legal faz, porque às vezes dá vontade de abraçar, por exemplo, né? A gente sente, sofre de ver chorando, de ver, mas aí pensar, não tem quem abrace, assim, né? A posição aqui do... Não, tu não tem nada contra o abraço também, não. Não, também não acho, não. Esses, nem com adultos também, né? Não, se for o que tá precisando, se for o que couber ali, a gente tem que saber o nosso lugar. Saber o lugar. Seja do jeito que for. Tem uma construção ali, né? Tem um motivo naquele processo. Não é qualquer abraço. Não é qualquer em qualquer abraço. momento. Exatamente. É o abraço da Inclusive porque tem um abraço que às vezes inibe. Não é no Exato. momento, né? Então ele pode até inibir a pessoa. Então depende. É esse manejo mesmo dessa clínica, né? É um manejo eterno. Então a gente não pode ser amigo, não pode aplaudir, não pode ser super parceiro. É isso aí que você está fazendo, pode me contar tudo. Não, né? Não é isso. Te compreendo, né? Te compreendo demais. Não é isso. E também não não podemos ocupar o lugar que os pais e a escola já ocupam. Não é um lugar de autoridade, não é um lugar de por regra, não é um lugar de julgamento. Lugar do mestre. Né? Não é o lugar do mestre. Fala que... É o lugar de
dar espaço, né? Assim, e dar espaço mesmo. Porque é isso que eles precisam, espaço. Sim. Né? De frente a esse corpo agitado, a isso tudo, dá espaço pra... E a gente vê isso assim, né? Porque tira o sapato, né? Tira sapato. Posso Deita deitar, Marina? Aqui, Sim. ué. Você quer deitar, você deita. Deita, cruza as Você pernas, vê pega a como você quer ficar, almofada. né? É o espaço físico até assim É o mesmo, é que eles vão espaço ocupando físico, é o ali, é espaço, muito eles vão ocupando o bacana. espaço físico, É, totalmente. Aí é, chega perto, puxa uma cadeira, vai mostrar uma coisa no celular. é. É um espaço físico, leva coisas, né? Acho muito Leva, interessante. Mostra Então, música, né? mostra, Mostra é jogo. fantástico e a É, gente tem que estar aberta é. a isso. Uhum. Então, é uma construção de transferência. É muito importante, eu acho, colocar a ética do sigilo. É, O que você está falando, que eu não vou contar para sua mãe, para seu pai, para a é. escola, Pois é, e aí precisa mas... conversar com a mãe e o Então, pai. mas eu coloco, eu falo assim, ó, Sim. sim, sua mãe te trouxe, seu pai te trouxe, a escola encaminhou. O que você falar aqui é sigiloso. Existe uma ética no meu trabalho. E tudo que você falar aqui, que a gente conversar, é sigiloso. Mas vai ter momentos em que eu vou chamar seus pais, ou eles vão me procurar, e eu vou, sempre que eles me procurarem, vou ver o que que é e vou Sim. recebê-los para escutá-los, tá? Mas eu sempre vou falar com você antes. Isso. E eu faço isso, né, Beca? Aham. Por exemplo, às vezes, mamãe Marina, eu preciso marcar uma sessão com você, nananana. Aí eu tenho sessão daqui a 2 dias com o meu paciente. Sim. Então eu falo assim, tá, então você vai vir no outro dia. Aí ela vem Que daqui aí a vai. 3. Porque o que eu faço? Não sei que seja uma coisa urgente, né? Que às É. vezes até falo por telefone, se precisar. Porque aí eu pego e falo assim, ó, sua mãe me ligou. Pediu pra marcar uma sessão com ela. Tudo bem pra você? Uhum. Né? Ah, tudo bem, mas tá. Ai, Marina, você não vai contar, não sei o quê, não. Eu falo, eu não conto as coisas que você me fala. Mas, como eu te falei no início, se alguma coisa me preocupar, eu vou sempre conversar com você e eu vou levar algumas coisas, eu preciso levar. Sim. Alguns pontos do que eu percebo de você. Mas não é de forma alguma contar as Contar coisas que você é. traz, que você fala aqui, porque não é Sim. por aí. Não, e nem é por aí, Não exatamente. é por Não é aí. questão Não é de. questão de que a gente tá fingindo. Não é isso, não, de jeito nenhum. Inclusive, Não, acho que tem que ser muito sincero na clínica. É porque não é por aí. não é. Então, ai, o que tem falado, Marina, sobre não sei o quê? Não é isso. Não é. Né? Não. Como é que tá nesse ponto? É. Né? A gente mais escuta do que fala. Mas é preciso, sim, chamar umas coisas, falar. Sim. Né? É porque eu não deixei em tal viagem. Realmente, tá chateado mesmo. Mas qual que é o problema de ir em tal viagem? Ai, mas eu acho que vai ser perigoso. Mas perigoso pra quem? Por quê? Então, a gente vai, né, colocando um pouco isso. É. E assim, com todo o cuidado para psicanalistas, por favor, não me crucifiquem. Mas eu acho que hoje em dia a gente precisa, com muito cuidado, existe a gente precisa dar umas respostas, às vezes, uma certa orientada, bem entre aspas. Tá? Não é passar manual. Mas eu acho que às vezes é preciso falar é esse caminho mesmo. Sim. Ai, mas esse caminho que eu tô indo. É isso. Olha o que você tá fazendo, não tá dando certo. É por aí, então. É esse caminho. Olha, isso, pelo que você tá me falando, não tá funcionando desse jeito. Não vai ser por aí. Não tá sendo por aí. Tá criando um abismo entre vocês. Sim. Então, não é desse jeito. Vamos pensar em outra solução. Né? Mas eu acho que isso até, Isso até no atendimento com adultos, também mas eu acho com que o jovens, não é? Não tem convoca uma hora que se muito. precisa falar com ele, assim, de... Eu Não, tenho que você ser está falando com os autolinguagem. pais, né? Mas às vezes Sim. tem um momento tá se colocando em risco, tem hora que Com você tem que certeza. falar, para, isso não, Com assim certeza. não mais, né? Isso não, isso não. E às vezes eu falo, olha, tô preocupado com isso e eu vou precisar conversar com seus pais. Isso não tem como, né? Ai, muito bom. Marina, dicas, conta pra Deus, gente pessoal, aí a gente fica falando a gente eterno, vai, né? daqui a pouco a gente tá lá. Já vou dar umas dicas, pão de queijo. assim, de algumas coisas. Que eu acho que é o que ajuda a gente a ir ao encontro do adolescente, né? Não é de encontro, viu, gente? Por não favor. é assim. É ao encontro, né, do adolescente, abrindo esse espaço. Mostra Então, pra gente. realmente eu vou abrir espero, uma dica assim, que os jovens encontrem nós, analistas, e também encontrem nos adultos aí um espaço, né, para poder serem escutados, respeitados, né, na sua singularidade, e que eles possam ter ferramentas e construir a partir do seu próprio desejo, né? Sim. Então, assim, o primeiro é o que eu já indiquei, da Vera Conelli. Sim. Acho ele muito bacana, fundamental para quem lida com crianças e adolescentes. Tá?
Esse daqui é muito legal, ele é fruto de uma tese de mestrado, chama Adolescência e Laço Social, articulações possíveis no contexto dos jogos online. Então ele vai falar muito do Ótimo. jogo, do game, da rede social, que é muito Aham. bacana, que a gente poderia também falar aqui, mas ia dar outro podcast. Mas você vai voltar, já pensa Posso tanta coisa. A voltar, gente tem que falar dos vamos, cortes no corpo, né? É vamos. muita coisa, muito Esse aqui assunto. é uma coleção que tem várias coisas legais, corpo, gênero, esse é sobre Sim. parentalidade, Da CUT. bem Aham. legal, tá? Que a Vera Conelli é uma das organizadoras. Organizadoras. E esse é mais para. Tem também, gente, um da Elisama Santos, que ela fala. Deixa eu ver se eu. Eu anotei aqui. Chama Educação Não Violenta. Ah, tá. Que tem uma. Eu falo que os títulos dela tem uma pegada que parece que é Comercial, autoajuda, comercial, mas não é, assim. Eu acho que Aham. até o podcast Ela é dela é bacana. bacana, os vídeos dela são É. legais, a fala dela é muito legal, então esse livro é bacana. Aham. Tem a revista Cult, eu não trouxe ela aqui, mas tem uma entrevista com o pediatra, Dr. Daniel Becker, que é sensacional, assim. É muito legal. Ele fala muito da infância e da adolescência. Muito legal, dá muito recado. 2 podcasts também que eu indico. Um é o da Psicanálise de Boteco, do Ale Patrício, com o bacana, Felipe. é legal. Chama Geração Digital, bem Aham. rico. O outro é um do G1, o assunto. Que fala sobre o celular deve ser banido para crianças e adolescentes, que eu acho que é um tema muito atual, assim, que é bacana. Muito. Tem que falar. E para quem trabalha com crianças, aí isso é mais específico, psi, é um da François Doutor, que chama A Causa dos Adolescentes. Sim. Ele é bem legal. Tem a causa das crianças e tem a causa dos adolescentes. Aham. São minhas dicas. Eu teria inúmeros. Ai, que teria delícia. pra Pois sempre é. falar. Ai, vem, volta com mais dicas. Você falou de podcast, eu vou indicar também o você não deve conhecer muito bem, a Gilda Vaz. Como não? Maravilhosa. Gilda Vaz, outra maravilhosa, queridíssima. Os fragmentos dela. Os fragmentos de um discurso psicanalítico. E o último episódio, número 80, dessa semana, Adolescência. Ainda não escutei. Adolescência, uma travessia. Que bom. Então, maravilhosa, aproveitem lá para Ótimo. ouvir. E você podia falar sobre esse livro aqui. A Gilda está aqui, Regina está aqui, só tem você fera aí, também né? está aqui. Nossa, que responsa, tá aí, Não né? é? Chique Esse demais. livro, Você mostra pra gente. Esse livro, Texturas do Vazio em Psicanálise. Ele foi a segunda edição, na primeira eu não tava. Ele é uma coletânea com vários psicanalistas, não todos, mas acho que a grande maioria de Belo Horizonte. E, tô vendo aqui. Tá autografado. Mamãe autografada. Ganhei dela, Que tá? Que eu linda. também tô chique. Você tá chique. E ele é muito interessante, assim, tem textos maravilhosos. Tem um sobre a adolescência do Gustavo Rodrigues Borges, que é filho do Fábio Borges, né? Que é muito conceituado. E nesse livro, eu escrevi... O meu foi para os pais. O meu é sobre o desamparo dos pais. Deixa eu achar ele aqui. O desamparo dos pais diante do diagnóstico de autismo. Sim. Eu trabalhei muito tempo com autistas. Hoje em dia, eu não estou trabalhando, porque na minha mudança, eu quando mudei, levei a clínica só online, a princípio. Sim. Então, para atender crianças e principalmente autistas, é mais preciso complicado. A presença. O corpo, assim, a presença, né? O espaço. Mas pretendo retomar. E eu via os pais muito desamparados, muito angustiados, muito culpados. Sim. E com o dedo muito apontado, sabe? Assim, aquela coisa antiga de a mãe geladeira. Então, assim, é autista porque vocês não educaram, vocês não fizeram direito, vocês não amaram, vocês não olharam. Não desejaram. Não desejaram. Então, assim, uma culpa muito grande. E eu recebi muitas mães. No meu consultório, eu escutava até mais, assim, muitas mães angustiadas e, assim, desesperadas mesmo, com essa culpa. E aí eu falo sobre esse desamparo, quando recebe o diagnóstico, o que é esse luto, fazer o luto do filho idealizado. Assim como todo pai e mãe tem que fazer, né, Rebeca? Tem demais. Do filho idealizado, que não é o meu tempo filho inteiro. jogava xadrez aqui dentro, era intelectual, ficava quietinho. Veio um menino que
3 anos, pedalava sem rodinha e tudo. Eu falava, não, gente, não era assim que a gente Não combinou. era. Só que Não. ele não Você participou do combinou na sua combinado. fantasia, né? Não Exatamente. participou. Não programou ali. Todas Então, nós passamos, às vezes, por todos esse. os pais E é passam por preciso, é isso. importante. Ele Importante. existe. Então, A gente vai descobrir ali uma outra pessoa, um sujeito fantástico, né? fantástico. Muito diferente do que a gente projetou. E quando a gente recebe os adultos em análise, já é muito dolorido, já é muito difícil a gente ajudá-los a descolar do que é a idealização dos pais que estão tentando responder, com muito sofrimento, né? Sim. Porque o desejo vai gritando ali, né? É. Então é muito difícil isso. Então eu quis falar para os pais como um acalento. E eu tive Muito bom. um retorno tão bacana desse livro, desse texto, de pessoas que não tem nada a ver com a psi, nem com a psicologia, nem com a Ele é ótimo, psicanálise. dá E assim, muito. uma vez eu chegar numa loja e falar assim, Marina, eu li que seu texto, no livro, eu li o seu texto, e a minha irmã tem um filho autista, e eu mandei para ela, e ajudou ela a pensar, que texto bonito. Muito. Então, eu falo desse luto, dessa construção, né? Eu falo um pouquinho para esses pais. É um texto bem bacana, e é um texto simples de ler. Ele é um texto de uma linguagem bem, bem simples, assim, né? Bem acessível. acessível. Isso é importante. E assim como o adolescente faz o luto da infância, né? E depois os adultos precisam fazer o luto da adolescência. Então, trazer isso do luto, um luto da idealização, um luto do si, esse carimbo. Sim. Eu acho que é um texto bacana. É muito. Mesmo. Aliás, o livro todo tem só coisa interessante, né? Você aproveita no seu autógrafo. Com certeza, foi um prazer. Né? Ai, Marina, obrigada demais. Eu que delícia agradeço. conhecer. Como eu sempre falo que eu adoro essas conexões, então veio a Gilda, através da Gilda, cheguei a sua mãe, claro que já conhecia, né? Mas aí ela veio também, aí veio a Cris Vaz, aí veio você também, então uma delícia, já quero todo mundo aqui junto. Ai, que obrigada bom. por essa delicadeza. Tem que ser já 4 pensou? horas, né? Porque pensei minha mãe, a Gilda e a Cris aí falando. aqueles podcasts de 6 horas. Tem que ser, gente, todos falam muito. Verdade. Não, maravilhoso, bom demais. E obrigada por essa delicadeza aqui. Muito linda você. Obrigada. É para mim e para Seira. Sim, para vocês dois, claro. Eu que agradeço a confiança no meu trabalho, o carinho, a recepção, mineira, deliciosa, que eu sinto falta disso. Pois é, venha mais. Não é? Venha mais. E obrigada, estou sempre à disposição para a gente trocar ideias. Você podia deixar seu contato, então, como Deixo, claro. Instagram? O meu Instagram é... E agora, hein? Simões... Ixi, Simões... Confere para mim. Pra eu não falar errado, PC. Mas ele é aberto, né? E lá meu Instagram profissional, eu vou alimentando ele ali, coloco vídeos, coloco frases, coloco o que eu faço no meu trabalho. Também dou cursos, né? Assim, eu trabalho com clínica, mas eu dou curso, trabalho com orientação profissional. Sim. Que, inclusive, assim, eu acho que é fundamental. Vamos falar sobre isso? Sim, inclusive nas escolas. Pois é. Os Simões... Marina, porque tem 2 S's, né? Marina S. Simões S. Psi. 2? Tem S depois do... tô doido. Simões. Tá bom. Tá. Falei, tá muito S no meu nome. Marina S. Simões PC. Ficou o S do PC. Então, tá lá, tá aberto. Eu sempre vou colocando... Eu coloco também dicas, às vezes, de literatura, para além da psicanálise, que eu amo. Filmes, documentários também, que tem a ver, né? Eu acho que tudo toca a gente, né? Tudo. Que tem essa... A gente tem essa escuta psi aí. Com certeza. A arte toca. Então, necessário. Sem dúvida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aguardo você aqui pra gente continuar essa conversa, que só Vai começou. ser um prazer Acho que foi uma abertura, né? Uma abertura para Sim. levantar questões. Depois a gente desenvolve esses pontos. Sim, vai ser um prazer enorme. Obrigada. E obrigada, gente. Até a próxima.